noite, galera do bem. Aqui estamos nós novamente, fazendo o último vídeo sobre o tabernáculo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março. Na terça-feira nós falamos sobre as vestes sacerdotais e agora nós falaremos sobre a montagem do tabernáculo. Mas antes, no verso 32 do capítulo 39, Moisés inspeciona o tabernáculo. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme tinha ordenado o Senhor a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro, com sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios, o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze, com sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia, a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40, a montagem do tabernáculo. Até agora nós falamos sobre o tabernáculo, mas estavam sendo construídas as partes. Agora nós teremos a primeira montagem do tabernáculo, ok? Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com véu. Traga a mesa e arrume tudo sobre ela, tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar de holocausto em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o, e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas. Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas.
Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no dia 1º do 2º ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas, levantou as colunas, depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Lembrem-se que ninguém poderia tocar na arca da aliança, tá? Ela era sempre carregada, manuseada pelas varas fixadas aos seus lados, conforme já falamos em vídeos anteriores. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se seguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Aqui então nós lemos o capítulo todo do Êxodo 40. Aqui então foi celebrado o primeiro ato de, digamos assim, de justiça, né? Quando os sacerdotes ministraram no tabernáculo em favor do povo. Tudo no tabernáculo simboliza Cristo. Tudo no tabernáculo simboliza Cristo.
E eu achei muito interessante falar com vocês sobre o tabernáculo. Vocês observaram que quando tudo estava pronto, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso significa que Deus se agradou da montagem do tabernáculo, certo? Espero que vocês tenham gostado. O tabernáculo, ele era móvel, então, sempre que a nuvem saía de cima do tabernáculo, era a ordem para eles marcharem. Eu já disse a vocês, e volto a repetir, que quando saíram do Egito em direção à Terra Prometida, a viagem levaria no máximo 40 dias. Mas Deus os fez andar em círculos durante 40 anos para provar a dureza do coração do povo de Israel. E, infelizmente, de todos os adultos que saíram do Egito, 600 mil homens de 20 a 60 anos, 600 mil homens contados que podiam pegar na espada, fora crianças até 20 e mulheres e idosos de 60 para cima, que não foram contados. Então, na minha conta, eu calculo em média 2 milhões e meio de pessoas caminhando pelo deserto com um rumo incerto, mas tendo por proteção o grande e todo-poderoso Deus de Israel. Sempre que a Bíblia cita Deus, a Bíblia cita Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. É muito interessante isso. Deus fez a promessa a Abraão, Abraão não viu a promessa ser cumprida. Isaque, filho de Abraão, também não viu a promessa ser cumprida. A promessa se cumpriu em Jacó, que teve 12 filhos, que se tornaram posteriormente as 12 tribos de Israel. Todavia, Jacó morreu. José, que fora governador do Egito, também morreu. Os judeus ou os hebreus ficaram presos no Egito durante 215 anos. Eu falei num dos vídeos lá atrás. O período do cativeiro é de 430 anos. Vasculhem os vídeos anteriores e vocês vão entender o que eu estou dizendo. O período do dia em que Jacó pisou no Egito, foram contadas 70 almas entrando no Egito, até o dia em que Moisés, com um braço forte, retirou o povo do Egito, por ordem de Deus, o período em que eles permaneceram foi de 215 anos, ok? Não foram 400 anos e não foram 430 anos. Se você quiser discordar, você vai ter que ter argumento para discordar. Mas o que importa aqui é que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Hoje você é o templo do Espírito Santo. A glória do Senhor está enchendo a sua vida? Pense nisso. Eu estou muito contente de estar terminando este estudo. Nós vamos fazer uma pausa no sábado, para que eu possa me preparar. E a partir de terça-feira, se Deus permitir de nós vivermos, eu estou falando do dia 10, nós começaremos a estudar o livro de Daniel. Preparem-se mesmo,
Agora eu vou usar uma corda bem maior. Então, se você tem uma corda grande, você consegue levar o seu balde lá no fundo do poço para tirar a água. Se a sua corda for pequena e a água estiver funda, você não vai conseguir tirar a água do poço. Eu agradeço a você que está me acompanhando. Então fica assim. Nós vamos colocar uma vírgula aqui. Uma vírgula, tá? E não um ponto final. E vamos estudar Daniel e depois o Apocalipse. Quando terminarmos de estudar o Apocalipse, nós voltaremos aqui em Levítico. E continuaremos a Bíblia na ordem cronológica. Depois, quando nós chegarmos em Daniel, nós estudaremos novamente o livro de Daniel. E se Jesus não voltar, nós vamos entrar no Novo Testamento. E se nós chegarmos no último livro da Bíblia, nós estudaremos novamente o livro do Apocalipse. Então eu estou dando a vocês duas oportunidades de conhecerem com profundidade o livro de Daniel e duas oportunidades de conhecerem com profundidade a revelação que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos. Deus vos abençoe, tenham uma boa noite, um bom fim de semana e até o próximo vídeo. Não se esqueçam, sábado eu estarei em espírito preparando o vídeo de Daniel, ok? Não percam o estudo do livro de Daniel. Ele trata de assuntos atuais. Não perca o estudo do Apocalipse. Ele trata do que estamos vivendo hoje e vocês vão ficar perplexos. De duas uma, ou vocês vão ficar extremamente perplexos ou vão mandar internar o Silvio. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Eu continuo aqui, agora são exatamente 9 horas da noite, às 8 eu comecei a gravar o vídeo de terça, que falhou, e agora estou terminando de gravar o vídeo de quinta, e vou embora. Mas o compromisso foi cumprido. Por ele e por você. Deus te abençoe. Bom fim de semana e até terça-feira, se Deus permitir e nós vivermos.